Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de Jesus seja conosco mais uma vez, esteja nas nossas vidas mais uma vez. Amém. Que a pessoa do Espírito Santo te visite onde você estiver. Que o mais importante de um culto é sentir a presença de Deus. O mais importante de entrar na sala do trono, de se prostrar diante do Pai, é sentir a glória de Deus, é sentir a pessoa de Jesus, é sentir o Espírito de Deus movendo todas as coisas. E hoje o Senhor nos trouxe para abrir esse culto uma reflexão. Está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Paulo instrui os filipenses dizendo assim: olha, que a atitude de vocês seja a mesma de Jesus Cristo. E é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Nós buscamos melhorar, nós buscamos nos comportar conforme a vontade de Deus, mas tem dia que é difícil, tem situações que é difícil, tem fases da vida que são difíceis. Mas não é impossível. Desde que nós não tiramos os nossos olhos de Jesus, desde que sempre sejamos imitadores de Cristo, desde que sempre nos esforcemos para buscar o olhar de Jesus, a humildade de Jesus, os passos de Jesus, o que eu faria no lugar de Jesus. E o único espelho do cristão é Jesus. O espelho do cristão não são os pastores, não são as placas de igreja, não são os ministérios pentecostais. O único espelho do cristão é Jesus Cristo. Então, que em nome de Jesus, os nossos olhos voltem para Ele, os nossos corações, a nossa intenção, volte para Ele. Porque nesse momento nós conseguimos ver a nossa fraqueza, a nossa humanidade e ver o quanto Ele é poderoso nas nossas vidas. Jesus é o nosso espelho. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como pedir coroas a um rei que da tua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, oh, oh. Em todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim, renúncia, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus.
Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retomar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que estou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mas do que ler, falar, eu preciso viver. A simplicidade ele trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mas do que ler, falar, eu preciso viver. Mas do que ler, falar, eu preciso viver. Essa canção, ela traz uma realidade de quem é a pessoa de Jesus. E nós falamos sobre ele, nós cantamos sobre ele. Mas nós não conseguimos viver como ele. Nós não conseguimos, às vezes, andar como ele, porque a cruz é pesada, porque é duro. Porque significa que nós precisamos ter um coração humilde. E para ter um coração humilde, nós precisamos nos humilhar diante de muitas situações, de retroceder, de dizer, peraí, eu vou te perdoar. Deixa eu voltar mais um pouco e repensar. Mais do que ler, falar, cantar, eu preciso saber quem ele é para conseguir segui-lo, para conseguir largar tudo e segui-lo. Eu preciso conhecer e saber quem ele é. Cordeiro Santo de Deus, que ele se esvaziou de si mesmo. Ele absteu-se de ser um Deus para ser como nós, para nos colocar no nosso lugar e dizer, tem jeito. E dizer, é possível porque eu sou contigo. E eu, Deus, não quero falar de ti, cantar sobre ti sem te conhecer, sem conseguir seguir os seus passos, sem conseguir agir como o Senhor age, Deus. No seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. A simplicidade ele trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em me amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele,
Eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. Que o Senhor nos ajude a segui-lo de verdade. Não só falar e cantar sobre ele, mas ser como ele. Paulo fala em vários textos da Bíblia: não tire os olhos de Jesus, seja como Jesus, sejam imitadores de Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Então, se está escrito, é possível. É árduo, mas é possível. Se está escrito, nós vamos conseguir. Porque essa palavra é vida. Ela é transformação, ela é poder de Deus. Então, se está escrito, nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ainda no livro de Filipenses, nós lemos o versículo 5 para iniciar esse culto. E o Senhor quer ministrar um pouquinho mais sobre esse texto conosco, mas vamos ler um pouquinho mais abaixo, que é Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Amém? Glória a Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vou ler novamente. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aleluia. Irmãos, esse texto de Filipenses ele foi escrito por Paulo. Paulo escreveu os Filipenses e nesse contexto ele estava falando sobre Timóteo que iria voltar para o convívio dos outros apóstolos, dos outros missionários. E nessa carta, Paulo instrui os cristãos acerca do desejo de fazer a vontade de Deus. Ele instrui sobre o propósito de Deus, que não eram para as pessoas desanimarem, que não eram para as pessoas paralisarem, mas eram para seguir, porque o poder de querer e realizar estava em Jesus. O poder de querer e realizar começa em Deus, para depois ser ministrado em nós. Então Paulo estava ministrando sobre eles: não desanimem. Não desanimem, haja o que houver, não desanimem. Nós passamos por situações difíceis do lado de cá, mas vocês não podem desanimar. Então Paulo estava ali trazendo motivação para eles, bom ânimo, colocando eles para frente. Olha, o desejo que vocês têm de seguir com o evangelho, o desejo que vocês têm de falar sobre Jesus, não é só de vocês, não nasceu só no coração de vocês, primeiro nasceu no coração de Deus, que Ele é que tem o desejo de querer e realizar. E tudo que... Deus tem um plano nas nossas vidas, a gente sempre escuta isso. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para as nossas vidas, e é fato, são planos que se cumprirão conforme a vontade de Deus. Neste contexto que nós lemos, a instrução de Paulo de fazer com que o povo prosseguisse, desse mais um passo e continuassem motivados e que recebessem a alegria do Espírito Santo e conseguissem entender que a alegria, até mesmo a alegria do Evangelho, a alegria de anunciar Jesus, elas vinham da motivação que era gerada no coração de Deus para depois ser ministrada no coração deles. Então ele trata isso nesse âmbito ministerial, de prosseguir no ministério, dos planos de Deus em relação ao ministério. Só que o Senhor, nesta noite, quer usar esse texto através do Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus seja ministrado no seu coração, a revelação dessa palavra. Sobre esse texto, o Senhor quer trazer não só a situação ministerial das nossas vidas, mas Ele quer destacar duas palavras desse contexto do versículo 13. O querer
e realizar, conforme a vontade do Pai. E esse querer realizar, irmãos, ele não abrange só a nossa vida ministerial. Ele abrange a nossa vida como um todo. E o Senhor falou muito forte no meu coração esses dias de restaurar os nossos sonhos. Ele precisa que a igreja, que o seu povo escolhido, que os seus filhos continuem sonhando, continuem prosseguindo, continuem caminhando, continuem planejando. Essa é a vontade de Deus. E aí, nós vivemos várias circunstâncias nas nossas vidas pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, que vão nos desanimando. Cada dia uma batalha, uma circunstância, uma decepção, isso vai nos desanimando com o decorrer do tempo. E sabe o que esse desânimo traz junto? Ele traz uma paralisia nas nossas vidas. Nós ficamos na inércia, paramos de prosseguir, paramos de levar para a sala do trono os nossos sonhos. Paramos de falar sobre os nossos projetos, paramos de sonhar mesmo. Deixamos os nossos sonhos que às vezes nos cercam a vida toda, eles estão guardadinhos numa caixa onde ninguém mais tem acesso, onde ninguém mais tem essa informação, eles ficam lá guardados. E aí o Senhor vem nessa noite para dizer assim, olha, não desanima não. Continua sonhando, porque o querer e o realizar cabe a mim. O querer e o realizar cabe a mim. Irmãos, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, tudo o que move a nossa vida está em Deus. Tudo o que move, irmãos, mas entenda isso, quando nós estamos no centro da vontade dele. Então, tudo que gira em torno da nossa vida, tudo que vem nascendo no nosso coração, tudo que nós começamos a ansiar em Deus, está em Deus. Então, se o querer vem primeiro de Deus, o que ele faz? Olha, meu filho está no centro da minha vontade, então eu vou começar a implantar sonhos no coração dele. Então, eu vou começar a estimular ele a sonhar. Então, eu vou começar a estimular que ele comece a pensar em outras coisas, que ele tenha outra perspectiva. Quando nós estamos alinhados com Deus, essas coisas fluem naturalmente. Elas simplesmente começam a acontecer. E às vezes Deus dá uns sonhos pra gente que a gente acha assim, mas isso é impossível. Mas isso é completamente fora do meu contexto. Mas isso é completamente fora da minha realidade. Mas isso hoje o meu financeiro não permite acontecer. Mas isso é muito surreal pra minha vida. Só que além do querer que Deus coloca no nosso coração, além desses sonhos que Deus vem colocando e alimentando o nosso coração de esperança, tem o realizar que também é dele. Tem o realizar que também é dele. Que não depende só das nossas mãos, que não depende só de nós lutarmos, depende dele. Ele já tem um plano, ele já tem o querer e ele já tem o realizar. Então ele já tem o plano e ele já tem o resultado. E aí o Senhor fica assim. Quer trazer isso à nossa reflexão nessa noite. Aonde estão os seus sonhos que não está chegando na sala do trono? Aonde estão aqueles sonhos que você tinha uns anos atrás, quando você tinha mais esperança, quando você tinha mais expectativa em mim? Cadê aqueles sonhos que não chegam na sala do trono? Vamos imaginar que um anjo, ele leva os nossos sonhos para a sala do trono. Eu estou falando dessa forma figurativa só para a gente entender melhor um pouquinho essa situação. Um anjo vem catando os nossos sonhos, vem catando os nossos projetos. E aí ele chega na sala do trono e fala assim, Senhor, olha aqui, eu trouxe os projetos dos seus filhos. E aí o Senhor fala assim, esses aqui, anjo, deixa aqui pertinho de mim nessa lista, porque essas pessoas, elas estão no centro da minha vontade. Então aqui, sobre esses pedidos, tem o meu querer e o meu realizar. Pode deixar aqui que eu vou fazer um de cada vez.
ou todos ao mesmo tempo. Vou decidir daqui a pouco. Só que ultimamente nós estamos tão cansados, tão desanimados, tão desesperançosos, que a gente, ao invés de chegar e falar, Senhor, eu tenho os meus sonhos para te entregar, nós falamos assim, as nossas orações têm sido assim, estou vivendo um dia de cada vez, não vou planejar o meu dezembro de 2021, porque eu não sei se essa pandemia vai passar. Não vou planejar a reforma da minha casa, porque eu não sei se vai dar certo, se vai dar tempo, se vai... E aí nós paramos. E aí nós não sonhamos mais. Nós não planejamos mais. E a lista do querer e realizar de Deus fica lá parada. Porque os seus filhos estão desanimados. Porque os seus filhos estão descrentes. Irmãos, existe uma realidade que nós precisamos entender. Isso é muito sério. Tem o querer e o realizar de Deus. Mas também tem o nosso querer. Sabe por quê? Porque nada sobrepõe ao livre-arbítrio. Nada. Então tem o querer de Deus, o realizar de Deus e o nosso livre-arbítrio. Então, se nós deixamos de sonhar, se nós não apresentamos para Deus que nós precisamos daquele sonho, que nós queremos aquilo como realidade, a lista do querer realizar ainda está lá na sala do trono. Não vai acontecer nada. Porque Deus não vai te dar se você não quiser. Deus não vai te dar se você parou de tocar no assunto. Deus não vai nos dar para quê? Você não tocou mais no assunto, significa que você não precisa, ou que você não quer mais, ou que quando chegar você não vai saber valorizar. E aí o Senhor quer nos trazer à memória essa realidade. Filhos queridos, o querer e o realizar pertencem a mim. Irmãos, e tem alguns sonhos que estão sendo enterrados por causa de terceiros, por causa de outras pessoas. O que nós queremos dizer com isso? Tem alguns sonhos que os sonhos, eles movem o ser humano. Os sonhos é que nos impulsiona. Os sonhos é que nos leva além. Os sonhos é que nos faz respirar, que nos faz querer, que nos faz trabalhar, que nos faz ter família. Esses sonhos é aquilo que move a nossa vida, né? Então, a vida é movida disso, desses sonhos. Não existe uma pessoa que ela vive sem sonhar, sem planejar nada, mesmo que seja planejar uma lista para fazer feira no sábado, irmãos. Mesmo que seja aqui, sábado eu vou comprar tomate, abobrinha, eu vou comprar batata também, que eu pretendo fazer um purê no domingo. Então, é um plano para o final de semana, para o seu almoço. Mas se você não planeja nada, você está morto. Se você não tem nenhum planejamento para nada, você precisa viver para quê? Vai viver para esperar morrer? Quem vive para esperar morrer já está morto. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus trouxe vida com abundância. Deus trouxe promessas, trouxe prosperidade, trouxe riquezas para o natural, trouxe riquezas para o sobrenatural. Precisamos sair da inércia, precisamos seguir, precisamos planejar, precisamos sonhar. E a sala do trono vai só liberando. Tá no centro da minha vontade? Libera, o meu querer e meu realizar é sobre ele. Libera, meu querer e realizar é sobre ele. Libera, meu querer e realizar é sobre ela. Pode liberar, o meu querer e realizar é sobre eles. E vai liberando. Mas precisa querer, precisa pedir, precisa lembrar, precisa voltar na sala do trono, levar para ele de novo. Senhor, meu sonho. Deus, vamos falar de novo sobre aquele sonho lá de trás. Mas precisa haver esse movimento em nós. E Paulo estava instruindo essas pessoas, olha, tenha bom ânimo. Foca em Jesus, olha para ele, tenha bom ânimo. O querer e realizar vem dele, não desanimem. E aí, voltando à situação de que nós queremos compartilhar, por que é importante compartilhar às vezes um sonho, irmãos? Tem um lado bom e um lado complicado. O lado bom é que você motiva o outro a sonhar também. É que você traz alegria para as pessoas que estão querendo, às vezes tem o mesmo sonho que o seu.
Às vezes tem um sonho similar do seu e aí vai motivando um, vai motivando o outro e tal. Então, assim, nós temos essas pessoas nas nossas vidas das quais nós podemos compartilhar. O que nós precisamos? Discernimento para saber com quem falar. Com quem falar. A hora certa de falar. Porque tem uns sonhos, irmãos, que Deus vai nutrindo no nosso coração e que nós sabemos que é de Deus, porque nosso é quase que impossível, que nós sabemos que é de Deus e nós ficamos assim, não é possível que Deus vai realizar isso na minha vida, eu não posso contar isso pra ninguém, as pessoas vão achar que eu fiquei doida, vai achar que eu simplesmente enlouqueci, porque não faz sentido e Deus tá lá nutrindo aquele sonho no seu coração. Então esses sonhos assim que você acha que não dá pra compartilhar com todo mundo, tenha discernimento no Espírito de Deus e converse com uma pessoa que pode compartilhar disso contigo para ela orar contigo sobre isso. Para ela clamar contigo, para ela se alegrar contigo, para ela te ajudar, te incentivar nisso. Irmãos, podem descer dos sonhos mais simples aos maiores. Se tivermos sabedoria, discernimento para dizer, saber para quem compartilhar e quando se abrir com isso, tá tudo bem. Anima o outro, motiva o outro, sabe? Incentiva o outro a que tá parado com seus sonhos a sonhar também. Então, é coisa de Deus, sabe? Tem pessoas de Deus que você ainda pode confiar, que você ainda pode compartilhar. Mas também tem aquelas que não estão preparadas, por isso é importante o discernimento. Porque tem aquelas que também não estão preparadas para ouvir, não estão preparadas para compartilhar da alegria com você e aquilo ainda nem aconteceu. E de repente você compartilha no momento errado ou com a pessoa errada e uma palavra que volta para você maldita ou um sentimento ruim pode abafar o seu sonho, pode segurar ele mais um pouquinho na sala do trono, sabe? Então tenha discernimento de saber para quem. Porque, irmãos, tem uns sonhos que a gente às vezes vai compartilhar com a pessoa errada e a pessoa fala assim, para que você vai reformar a sua casa? Não tá bom? Tá chovendo lá, por acaso? Tem alguma coisa quebrada lá pra você mexer? Pra que você vai trocar de carro? Seu carro tá andando? Pra que você vai trocar de carro? Inventar moda? Viajar pra quê, gente? Ano de pandemia, viajar, não fica dentro de casa. Fazer nada não. Mas às vezes a pessoa tinha um sonho de viajar. Às vezes a pessoa tem um sonho de reformar a casa e colocar um quadro na parede. Irmãos, eu tinha um planejamento na minha vida. Que quando eu casei, eu falei assim, nossa, quando eu tiver uma casa minha, eu vou fazer uma parede cinza. Eu gosto muito de cores neutras. Para decoração de casa. E aí quando eu me casei, a minha primeira casa foi uma casa de aluguel. E aí eu ficava louca para pintar a parede. Nossa, e assim, a casa era até legal, a parede tinha uma cor bonita e tal, tava tudo novinho, mas eu tava ansiosa para pintar minha parede de cinza. E eu não pintei, porque eu tinha que pagar para tirar aquela cor, depois pagar para pintar de novo, para quando eu saísse ficasse do mesmo jeito. E não fiz. A minha segunda casa, nós moramos com uma tia nossa que foi assim um anjo nas nossas vidas e ela cedeu a casa dela para nós morarmos a custo zero. Então, tipo assim, foi um milagre de Deus. Ela, enfim, foi bênção nas nossas vidas. E aí a casa dela estava toda estruturada também, toda linda, toda perfeita. Falei, não posso colocar a minha parede aqui, porque essa parede não é minha. Essa parede ainda não me pertence. Ela é a minha parede provisória. Então deixei a outra casa linda lá também. E aí quando eu vim pro nosso apartamento, eu me distraí tanto eu tava tão eufórica, tão feliz, que eu me distraía tanto assim, e aí eu acabei colocando outra cor. E eu falei, gente, mas por que eu esqueci do cinza? Irmãos, mês de abril vai fazer 5 anos que nós moramos aqui. E no final do ano passado que eu consegui colocar minha parede cinza. E parece assim, nossa, mas que besteira. Não era pra mim, não era besteira. Porque antes de eu ter uma casa, eu queria uma parede dessa cor.
E aconteceu. Só que eu não desisti desse sonho, desse planejamento. Isso acontece na hora certa. Tô dando esse exemplo simples, irmãos, porque eu ouvi tantas coisas assim, ai, mas pra que você tá importando com a parede? Pra que você mexer com parede, que nem é sua? É uma reforma simples, é uma cor de uma parede. Aí às vezes a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa na casa, ela não pode compartilhar com alguns amigos ou com pessoas da própria família. Por que você comprou esse porcelanato tão caro? Pra que vai fazer coisa de vidro? Vidro é mais caro, coloca coisa mais barata. Irmãos, coloca o seu sonho, porque eu querer realizar é de Deus. Coloca o seu sonho, se essa cortina custa R$ 300, R$ 500 ou o que for, coloca o seu sonho. O querer realizar não é de Deus? Quando ele fala que o realizar é dele, significa que ele vai garantir as condições daquilo acontecer. Então, opiniões de pessoas que não acrescentam, não importa. Não importa. Quer a parede vermelha, igual a Larissa falou que queria a parede dela vermelha, eu queria a minha cinza, coloca lá. O querer e realizar é de Deus, se é o seu sonho, tá lá em alinhamento com a vontade de Deus, faz do jeito que você quer. Sonho é sonho. Eu tô falando de coisas pequenininhas, irmãos, só pra gente começar a treinar isso nas menores coisas para aprender a lidar com as maiores. Para aprender a lidar com as maiores, porque Deus tem grandes coisas. Ontem a alegria contagiou o grupo da igreja, o nosso grupo privado do WhatsApp, porque começando o projeto da igreja e ligou energia e água e não sei o que. Então assim, as pessoas, nossa, mas ainda falta tanta coisa. Para de olhar o que falta. O querer e o realizar de Deus já está acontecendo. Haja luz e houve luz. Ontem eu lembrei desse versículo quando eu vi o carro lá do cara que tava ligando energia. Haja luz e houve luz. E é um passo de cada vez. Daqui a pouco chega o porcelanato, e chega o vidro, e chega a tinta. E é assim, porque o querer e realizar é dele. É dele, sempre é dele. Nós só precisamos aprender a lidar com isso. Com quem falar? É o momento certo de compartilhar? Porque às vezes nós estamos calados em relação aos nossos sonhos porque alguém veio e jogou terra. Porque alguém veio e abafou aquilo. Porque alguém veio e disse que você não precisa. Porque alguém veio e disse, pra quê? Tem necessidade? Tem sonho, irmãos, que não é necessidade, é querer e só. Tem sonho que é futilidade para alguns, mas é querer e só. Mais importante do que eu ter uma parede cinza não é ter uma casa? É, mas a parede cinza está dentro da casa. Para alguns não importa tanto, mas para outros sim. Para outros faz diferença. Então nós temos que ter cuidado até mesmo para nós não cometermos esse erro de falar com a pessoa errada na hora errada e também não matar o sonho das pessoas que vêm nos contar. Temos que ter essa sabedoria em nome de Jesus. Porque às vezes você fala assim, a pessoa tá andando a pé, às vezes precisa de dinheiro emprestado para pegar uma condução. E de repente ela chega para você e fala assim, eu sonhei que Deus me deu um carro. Aí você fala assim, nossa, você vai ter que trabalhar uns 5 anos para ter um carro. Não. Você não tem que falar nada, porque o querer e realizar é de Deus. Se Deus deu aquele sonho para a pessoa, se tá tudo ali certinho, saia da sala do trono, não é do nosso salário. Saia da sala do trono. Não é das nossas coisas. Quando saem de nós para abençoar o outro, primeiro saiu da sala do trono, veio para nós e nós somos agentes abençoadores, mas sempre sai primeiro da sala do trono do querer e realizar de Deus.
Não há glória nenhuma quando nós ajudamos as pessoas. Não há glamour nenhum quando nós tiramos do nosso bolso e pagamos o Uber de alguém e compramos uma cesta básica para alguém. Não há glamour nenhum, não há vanglória nenhuma, porque o realizar vem de Deus. Primeiro sai da sala do trono. Se Ele resolver nos usar, glória a Deus por isso. Que bom que eu pude ajudar, ter para mim e ajudar o outro e abençoar o outro, mas a glória sempre vem da sala do trono. O realizar vem primeiro da sala do trono. Porque senão, irmãos, imagina, é claro, nós temos pessoas abençoadoras, a nossa igreja será reformada, construída por pessoas que vão ser usadas para nos abençoar. O Senhor vai levantar empresários, vai levantar pessoas de vários lugares inimagináveis para estruturar aquele lugar. Mas isso, nós não precisamos ficar lá de joelhos dobrados diante das pessoas e falar assim, muito obrigado por cada saco de cimento. Não, porque veio direto da sala do trono. Porque veio de lá, os sonhos estavam lá e foi de lá que foi liberado. Não é da carteira de ninguém, não é da conta bancária de ninguém. Aquilo lá foi só uma estratégia para as coisas se movimentarem no mundo natural, mas vem da sala do trono. Vem da sala do trono. Paulo falou assim, não estou falando que vem do meu entusiasmo, eu não estou dizendo para vocês, filipenses, que vem das experiências que eu tive com ele, vem do querer e do realizar do próprio Deus. Então, cuidado para a gente não matar o sonho de ninguém. E também não permitir que matem os nossos sonhos. O Senhor está querendo que nós levamos a Ele de novo os nossos planejamentos, os nossos sonhos. Por que você parou? Por que eu parei? O que aconteceu? Deus por acaso mudou? Não mudou. E Deus abençoa as nossas vidas independente de qualquer circunstância. Independente de qualquer circunstância. Ele só não quer que a gente desanime. Ele só não quer que a gente fique descrente mesmo. Irmãos, eu não tô nem falando da falta de fé, assim, em grandes proporções, mas é não ter esperança. Paulo falava para essas pessoas assim, não perde a esperança, não. Não depende de vocês o realizar, não perca a esperança, não. Não depende de vocês o realizar. Não perca a esperança. E além dessas questões, irmãos, a gente percebe que o corpo de Cristo, ele está inseguro com toda essa circunstância, com tudo isso. Nosso comportamento em relação às coisas futuras, as expectativas, elas mudaram muito. E aí nós perguntamos para as pessoas erradas e as pessoas matam os nossos sonhos. E aí vem a palavra de Deus lá em Provérbios 15, 22, diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, quando você fala com a pessoa errada, pode fracassar. Mas quando você fala com a pessoa certa, com os bons conselheiros, com os verdadeiros conselheiros, com aqueles que podem realmente agregar na sua vida, vai dar certo. Vai dar certo. E é o que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também em todo esse contexto, segunda, Thaís estava dando testemunho dela. E uma coisa que ela citou foi, olha, não toma as suas decisões sem antes falar com Deus. Irmãos, e realmente ela é assim. Ela não dá um passo sem falar com Deus. Ela até fala com algumas pessoas, mas ela não faz nada sem falar com Deus. Nada. Pode ser a decisão mais simples, como comprar uma camiseta. Ela não faz sem falar com Deus. E tá certo. E é por aí que a gente tem que ir seguindo, e é por aí que a gente tem que ir fazendo conforme a vontade do Pai, porque Provérbios 16:3 diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos.
bem-sucedidos. Se o seu sonho está consagrado ao Senhor, por que ele vai dar errado? Talvez ele só não aconteça no tempo que a gente está esperando, mas ele não vai dar errado. Ele não vai ser frustrado. Lá na sala do trono tem uma listinha lá. Aqui pode, tá? Tá aqui, sobre essa lista aqui, ó. O meu querer e o meu realizar. Então pode. Estão todos no centro da minha vontade? Então tá, então pode. Amém. Amém. Aí quando chega o amém de Deus, amém. E as coisas simplesmente vão acontecendo. Mas pra que você vai encher a sua vitrine se ninguém tem dinheiro para comprar nada? Pra que você vai encher o seu estoque de comida perecível se ninguém tem grana para comprar um pão com mortadela? Pra que investir no seu trabalho se o Brasil tá quebrado? Irmãos, o querer e realizar não depende das pessoas, depende da sala do trono. Então enche os freezers, enche as vitrines, fala que tem, porque vai dar. Como que Deus sonha com uma empresa para sua vida? Sonha com um negócio, com uma prosperidade no seu trabalho, ao qual você presta serviço. É dali que sai o seu sustento, é dali que sai o seu pão de cada dia. Como não vai dar certo? Se você está alinhado com Deus, está no centro da vontade de Deus, e os seus planos, como diz a palavra em Provérbios, estão consagrados ao Senhor, vai dar. Vai dar. Nós temos que entender que existem fases, irmãos, que nós passamos, que são as fases de deserto, são as fases de escassez, são as fases das provas, são as fases de dificuldade, mas isso não impede que o realizar de Deus aconteça. Aqueles homens para que Paulo estava conversando, eles estavam numa situação diversa. Estavam numa situação de desânimo. Paulo, todo mundo sofrendo. Timóteo quase morreu. Você tá doente, tá preso. E aí? Ah, gente, esquenta a cabeça não, que o realizar é de Deus. E nós passamos, irmãos, quantas vezes nós passamos assim, meu Deus, será que eu vou conseguir manter meu emprego? Será que eu vou conseguir levar o pão para casa? Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Sempre dá. Quando nós estamos assim, ó, fechadinhos com o Pai, sempre dá. E só pra gente finalizar sobre essa questão dos sonhos e voltando ao contexto real que nós estávamos lendo sobre os ministérios. Irmãos, muitos de nós fomos escolhidos a dedos pelo Senhor. Muitos. Quantos já receberam uma profecia assim? Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te escolhi quando você era uma criança. Eu te escolhi quando você ainda nem pensava em me conhecer. Quantos? Cada resgate maravilhoso que Jesus fez para a obra dele. Do alcoólatra ao adorador. Do drogado ao profeta. Ah, irmãos, quantas coisas maravilhosas. E aí nesse encontro com Jesus, nessa transformação com Jesus, Ele derrama sobre nós dons, promessas e ministérios. Que era sobre isso que Paulo estava falando. E aí nós pegamos toda essa bagagem e falamos assim, Deus falou que eu tenho ministério para dançar, para louvar, para ser evangelista. Mas eu acho melhor não mexer com isso, não. Mas eu acho melhor não deixar lá pro outro que é melhor do que eu. Vou ficar aqui quietinho no banco. E aí, o sonho de Deus e o querer e o realizar de Deus, então não vai acontecer? Não vai. Porque Ele não vai passar por cima do livre-arbítrio e nós não queremos.
E aquele ministério simplesmente fica só guardadinho na sala do trono e ele não flui. Porque nós temos medo. Porque nós abafamos o ministério que Deus deu para nós, abafamos esse sonho de Deus para nós, abafamos esse querer e realizar de Deus para nós com as nossas desculpas, com a nossa falta de tempo, com a nossa desculpa de que, eu não sei porque eu não consigo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, e isso é duro, mas é real. Deus tem um chamado para cada um. Deus não tem filhos prediletos, cada um ele usa de um jeito, cada um com uma estrutura, cada um com a sua unção, cada um com o seu. Daí você tem que entender e escolher, entender e ter capacidade de decidir mesmo. Você não quer porque não é igual do outro? Ou porque você não tá afim mesmo? Sabe por quê? Porque tem muitos ministérios que estão aí escondidos nas gavetas, porque as pessoas pensam assim, mas não é igual do outro, eu quero igual do outro. Eu quero pregar igual ele. Enquanto eu não pregar igual ele, eu não vou admitir que eu tenho o ministério da palavra. Irmão, se eu fosse pensar nisso na minha vida, jamais faria alguma coisa. Jamais. E porque ninguém é igual a ninguém. Uns têm o dom da palavra, de pregar, outros têm o dom de ministrar, outros têm o dom de cantar, de dançar. Irmãos, eu e a Thalita, nós somos amigas há 17 anos. E desde que eu conheci ela, era uma garotinha. E ela sempre dançou. E o nosso ministério, ele foi evoluindo junto mesmo. Mesmo ela atuando em mais de um ministério, pelo menos na parte do louvor, a gente foi crescendo junto. Em boa parte dessa caminhada aí dos 17 anos. E ela sabe que o dom de dançar é dela. É um querer e realizar de Deus para ela, não para mim. Então não tem esse negócio assim, eu quero um dom igual porque a gente tá sempre junto, não sei o que. Se ela me chamar pra dançar, irmãos, eu acho que eu simulo um desmaio, que não é a minha. Não, me chama isso não, me chama pra orar no monte, mas me chama pra dançar, pelo amor de Deus. Na época que eu era mais jovem, eu acho que eu era a única jovem da igreja que não dançava. E ainda continuo assim. Não jovem, mas continuo sem dançar. Porque cada um tem o seu. Querer realizar é pra um de um jeito e pro outro de outro jeito. Mas se eu não dançar igual a ela, então eu vou esperar mais um pouco. Mas se eu não cantar como ela, então eu vou esperar mais um pouco. Sabe o que nós fazemos? Nós pegamos o que Deus deu pra gente e fala assim, Deus, não tá bom o suficiente pra mim. Só que a gente não tem coragem de falar isso, mas é verdade. Não tá bom o suficiente pra mim. Porque eu não canto como essas meninas que fazem lives e cantam nos palcos e nananã. Mas Deus não te chamou pra cantar em palco, né? Deus não te chamou para cantar para multidões. Ele chamou para fazer um louvor na escala de sexta-feira e fazer com o seu coração quebrantado. Fazer de verdade. Deus preparou os músicos para ali tocar com você. Essa é a sua realidade. Assume e bora lá. Porque esse é o querer e o realizar de Deus. Para você. Eu faço louvor na igreja desde que eu tinha 6 anos. E aí, depois de um tempo, eu fui para uma igreja que era no bairro dos meus pais, no Dom Bosco. E aí, só eu e mais umas 2 pessoas que faziam louvor. E nessa época eu tava com 9 anos. Então, irmãos, imagina uma criança de 9 anos segurando o louvor da igreja. Era igual a lá, cantando na igreja, segurando louvor para todo mundo. E aquilo era o querer realizar de Deus pra mim. E depois as coisas foram mudando, eu fui entendendo que é uma área que você decide ser um adorador, ou você
se profissionaliza como um cantor. E são poucos os que são realmente profissionais da música e conseguem adorar. E louvado esteja Deus por esses remanescentes. Eu louvo a Deus por isso. Mas teve uma fase da minha vida que eu não tinha mais oportunidade. Não tinha. E aquele querer e realizar de Deus, daquele chamado para minha vida, ele foi apagando, porque toda vez que eu pedi uma oportunidade, eu já estava numa igreja maior, uma igreja de evidência. Ah, mas você não tem curso. Mas você não sabe fazer segunda voz. Mas você não sabe dividir voz. Então não tem jeito. Você tem aqui, aí toma aqui um cartãozinho de uma escola e tal, de música, ela tem ótimos professores, a gente pode conversar sobre isso num outro momento. E isso foi passando. E eu fiquei muitos anos sem louvar na igreja. Muitos anos. E eu não tinha como investir em aula de canto, nunca fiz aula de canto na minha vida, mas porque as outras questões da minha vida me levaram a outras circunstâncias, então eu não investi nisso. Então eu só conto com a misericórdia de Deus, de todo o meu coração. Então eu não sabia nada mesmo, eu ainda não sei dividir voz, não sei nada disso mesmo. E eu falei, mas eu não consigo parar. Deus, eu não consigo segurar esse louvor aqui dentro. Deus, eu não consigo segurar essa música aqui dentro. O que eu vou fazer? E aí, irmãos, eu ia pra escola. Algumas amigas da minha escola pediam pra eu cantar na hora do intervalo. Aí elas ficavam assim, não, mas eu quero que você cante um pagodinho. Não, pagodinho eu não canto, eu só canto música de Deus. Eu tinha, sei lá, acho que uns 14, 15 anos. Não canto essas coisas não, eu só canto música de Deus, se quiser canto um hino. E aí uma vez eu cantei uma música, deixa eu ver se eu consigo lembrar. As irmãs até cantaram outro dia no culto. Ah, não lembro agora, era uma música da Cassiane que eu cantei. E aí, eu sei que isso passou, irmãos, eu vou fazer 36 anos. Então isso passou tanto tempo. E aí eu encontrei com uma amiga e ela falou assim, Diana, você lembra uma vez que você cantou uma música, cantou um louvor na hora do intervalo lá na escola? Eu falei, nossa Deus, mas tem tanto tempo, era a época que eu estudava com a Patrícia na época. E era uma escola muito doida, irmãos, mas assim, tinha umas pessoas meio doidas lá. Aí eu falei, eu não vou lembrar, né? Tem muito tempo, muito tempo. Aí ela falou assim, então, depois daquela vez que você cantou, eu larguei o catecismo, saí da minha igreja, me converti a Jesus. E eu te criticava tanto, né? Mas a sua voz nunca mais saiu da minha cabeça. Irmãos, hoje ela tem a mesma idade que eu. E ela é uma pastora muito abençoada. Ela é uma pastora maravilhosa, ela é um amor. E por causa de uma música que eu cantei no intervalo da escola, pelo menos eu tenho uma alminha para Jesus. Glória a Deus por isso. E aí eu cantava dentro da minha casa. Eu arrumava a casa, eu amo arrumar casa. Aí eu ficava arrumando a casa pra minha mãe trabalhar. E eu pegava a vassoura e eu cantava segurando a vassoura. Era como se a vassoura fosse o meu microfone. Porque aquilo não conseguia prender, não conseguia segurar aquilo dentro de mim. Então, o realizar de Deus ainda estava ali. E essas coisas serviram para que o meu irmão hoje, a referência que ele tem sobre a minha vida espiritual é que eu cantava com a vassoura em casa e ele lembra dos louvores. Os meus vizinhos ficavam loucos comigo porque eu colocava muito alto os louvores. E hoje Deus me deu oportunidade, hoje eu tenho oportunidade. Eu sou muito agraciada, muito abençoada porque o meu pastor atual, José Carlos, ele me deu oportunidade. Ele me dá umas oportunidades, mas eu fico assim, não, pastor, não acredito que você está confiando em mim fazer isso. Eu não acredito que o senhor vai deixar eu gravar a live, não acredito que o senhor vai deixar eu fazer o culto. Porque eu nunca tive isso.
Não nessa confiança, mas isso é o realizar de Deus. Irmãos, nós temos que entender isso, é o realizar de Deus, não é coisa nossa. Vem primeiro o querer de Deus, o realizar de Deus, para depois isso ser a nossa vida. E eu só falei isso tudo, até desculpa ter me enrolado tanto para falar disso. Eu só falei isso tudo por causa dos ministérios que estão morrendo, porque a gente acha que se não for igual do outro, não serve. Só que no momento que eu achei que eu tinha que cantar num púlpito, eu tinha que cantar no pátio da escola. Eu tinha que cantar dentro da minha casa, para o meu irmão ficar com aquela semente no coração dele, para os meus vizinhos ficarem com a semente no coração dele, para uma pessoa, pelo menos uma pessoa se converter. Talvez se eu estivesse cantando nos altares naquela época, eu não estaria preparada e talvez nem estaria na presença de Deus, ou estaria, mas teria uma base de adoração muito diferente da que eu tenho hoje, porque o Senhor construiu isso comigo no secreto primeiro. Lá quando ninguém estava me vendo, eu pegava vassoura e cantava e estava lá feliz. E por isso que eu sempre me emociono muito falando de Jesus. Porque como pode um Deus ser tão perfeito e cuidar de nós em todo o tempo? Em todo o tempo. Porque eu creio que nos momentos que eu estava cantando para as paredes, com uma vassoura na mão, ele estava ali, né? Ele estava ali recebendo e confiando, porque quando Deus te dá um ministério, significa que ele confia em você, que ele colocou o querer e o realizar dele na sua vida. E a gente não valoriza isso. Então, volte a sonhar com o seu ministério. Deixa o querer e o realizar de Deus acontecer no seu ministério, na sua vida. Pode não ser igual do outro, mas você sabe lá quantas pessoas vão se converter por causa da sua vida? Você não sabe o quanto você pode contribuir com o reino por causa disso? Não sabe, nós não sabemos. Às vezes algumas pessoas vão passar pela sua vida uma única vez, vão conhecer Jesus através do seu ministério e nunca mais a gente dá notícia. Mas o reino sabe. Mas o Pai sabe o que aconteceu. Mas Deus sabe o que realizou. Ele sabe o que realizou. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, nós tenhamos essa consciência do querer e do realizar. E nós vamos ler novamente só para encerrar. Pois é Deus quem efetua em vocês. Então Ele cria em nós. Ele motiva em nós. Ele estimula em nós. Tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então, o que nós vivemos, os nossos sonhos que estão alinhados com Deus, os ministérios que Ele confiou a nós, é a boa vontade de Deus, é o querer e realizar de Deus nas nossas vidas. E que em nome de Jesus haja motivação em nós ainda para continuar sonhando, para continuar esperando, para continuar planejando. Quer mudar as suas coisas na sua casa? Muda as coisas na sua casa. Quer cortar seu cabelo? Qualquer coisa que você acha que vai trazer uma mudança para sua vida, faz. Faz. Desde que tudo que você planejar esteja alinhado com a vontade de Deus. Amém. Amém. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, irmãos, porque hoje eu imaginei que eu não fosse conseguir, porque eu fiquei o dia todo sem voz. Tem alguns dias já que eu não tô conseguindo falar direito. E eu falei, meu Deus, como que vai ser, né? Mas eu falei, qualquer coisa a gente faz um plano B, liga pra alguém pode ministrar hoje. Mas Deus é maravilhoso e Ele que tinha pra nós essa noite, Ele esclareceu, né? Então, que em nome de Jesus
Renasce em ti os sonhos de Deus. Deixa os sonhos de Deus ser realizados, se concretizar na sua vida. Continue crendo, continue planejando. O que foi impossível pra gente é possível pra Deus. Mas Ele vai fazer grandes coisas, grandes coisas. O Senhor vai fazer. Amém? Senhor, nós oramos a Ti nesta noite e Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado de nos motivar, de nos colocar no centro da Tua vontade, Deus, de novamente ter expectativa no Seu querer e no Seu realizar em todos os sentidos das nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, ó Deus. Então nos faça crer, nos faça sonhar de novo, nos faça ter expectativa de novo, nos faça acordar todas as manhãs, Deus, querendo mais em Ti, querendo mais de Ti, esperando mais de Ti. Que as nossas orações elas voltem para a sala do trono, Deus, com os nossos pedidos. Eles não sejam enterrados, porque isso significa que nós não queremos mais que o Senhor pode fazer. Então, em nome de Jesus, que o Teu poder seja sobre nós para o Seu querer e realizar acontecer. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Eu lembrei a música. É uma música antiga. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém, glória a Deus. E é uma lembrança muito linda, muito linda. Eu lembro que no dia que eu cantei isso no pátio da escola, tinha um monte de gente olhando e serviu para converter alguém e sustentar o ministério dessa pessoa até hoje, que ela lembra. E todas as vezes que ela testemunha, ela é uma pastora muito abençoada, e quando ela testemunha, ela lembra que ela conseguiu seguir os passos de Jesus. Amém? Graça e paz.